Olá, gente. Estou aqui novamente para a gente falar sobre candidíase. Estava falando, caiu, mas vamos voltar a falar com a doutora Leila Araújo, nutricionista. O nosso bate-papo hoje é sobre candidíase. O que pode provocar candidíase? Vamos ver com ela. A doutora Leila está entrando aqui. Será que a alimentação pode ser a causa da candidíase, a alimentação? Vamos ver aqui. Vamos ver se a doutora Leila já está aqui. Deixa eu ver a doutora Leila. Está aqui. Voltamos, Voltamos. Somos brasileiros, não desistimos nunca. certo? Que bom, né? Doutora, vamos. Significa que estava bom porque as pessoas permanecem aqui conosco. Sim, é lógico. Olha, então vamos entrando aí, gente. Nós vamos falar sobre candidíase. A alimentação tem tudo a ver com a candidíase, doutora? Sim, a alimentação tem tudo a ver com candidíase. Nós estávamos falando, né? Eu estava falando para vocês algumas das causas da candidíase, para a gente não ficar tratando apenas o sintoma e a gente ir dentro da causa, né? Então, nós falamos a questão que as pessoas que têm hiperglicemia e diabetes têm tendência maior a ter candidíase de repetição, então a gente precisa cuidar desse diabetes, né? Dessa glicemia desses pacientes, para a gente diminuir as recidivas. Falamos que gestantes têm um aumento de chance, pessoas imunossuprimidas, então, quando eu tenho a minha imunidade abalada, a tendência é que eu tenha candidíase de repetição, e nós estávamos falando sobre a questão do uso de antibióticos, né? Antiácidos e anti-inflamatórios, que eles vão matar, né? Por exemplo, no caso do antibiótico, guarda isso, antibio, bio é vida, então é antivida, ele não mata só as bactérias patogênicas que está causando a sua crise de garganta, que está causando uma cistite, ele não faz só isso, ele também acaba matando a nossa flora intestinal e a nossa flora vaginal. E aí eu estava contando para vocês que a gente leva cerca de 16 meses para repor a nossa flora intestinal se você não fizer nenhuma intervenção, tá? Se você não fizer nenhuma intervenção, você vai levar cerca de 16 meses para ter aquela mesma flora de antes pelo uso de um antibiótico, por exemplo, de 7, 10 dias. E isso é muito sério, né? Você precisa repor, Muito. porque a nossa flora intestinal, a nossa flora vaginal, gente, elas estão aí para nos defender justamente desse fungo, porque ter cândida é normal, faz parte da minha flora vaginal. O que não pode acontecer é essa proliferação desenfreada que vai me causar a doença, que é a candidíase. Então, quando eu tenho uma disbiose intestinal e uma disbiose vaginal, né, que é esse desequilíbrio dos lactobacilos, os lactobacilos é o que a gente quer de bom, e eu tenho uma diminuição desses lactobacilos e tenho um aumento da população daquilo que eu não quero, de uma candidíase, de bactérias maléficas, isso é uma disbiose. Então, quando há esse desequilíbrio, o nosso corpo fica suscetível às doenças, inclusive a candidíase. E a alimentação, ela está extremamente relacionada. Falei aqui da questão do intestino, então eu preciso cuidar desse meu intestino para que eu tenha uma flora intestinal saudável. Tendo uma flora intestinal saudável, eu tenho uma flora vaginal saudável também. E como, gente, que eu cuido desse intestino, né? Evitando essa disbiose intestinal? Através de uma boa alimentação. Então, não tem como fugir, né? Eu preciso cuidar da minha alimentação, aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras, ricos em probióticos, para que essa minha flora intestinal ela fique bem, para que esse meu intestino ele trabalhe de forma adequada, para que eu tenha uma permeabilidade intestinal boa. Porque se eu tenho uma permeabilidade intestinal, então o nosso intestino ele fica assim bem juntinho, tá? Para que evite as nossas células intestinais, elas são muito juntinhas. Isso é a minha permeabilidade intestinal. Se eu tenho problemas intestinais,
há um espaçamento maior desse meu intestino. Então, ele fica como se fosse uma peneira velha, ele fica mais poroso. Então, tudo passa para esse meu intestino, tudo de ruim passa para esse meu intestino. Então, aí eu vou ter um aumento do que eu não quero de bactérias maléficas, de fungos maléficos, e uma diminuição. É uma tabela, é um equilíbrio, uma diminuição desses lactobacilos que fazem parte da minha flora intestinal e da minha flora vaginal. Então, o que a gente faz na nutrição? A gente trata a causa, não só o sintoma. Eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que vocês podem fazer no dia a dia para vocês tratarem o sintoma, mas é interessante tratar a causa. Qual causa, Leila? Se meu intestino não está funcionando bem, eu vou tratar o meu intestino. Se eu tenho uma hiperglicemia, se meu diabetes não está controlado, eu vou tratar esse meu diabetes. Mesmo que eu não tenha diabetes, mas eu estou com uma leve hiperglicemia, eu preciso tratar. Porque, gente, o açúcar, ele é um dos alimentos desse fungo. O fungo adora açúcar, ele se alimenta, né, dessa glicose que está no sangue, consequentemente desse açúcar que a gente tanto gosta. Então, eu tenho que estar evitando algumas coisas para diminuir. Mulheres gestantes, eu preciso cuidar da imunidade da minha mulher gestante para que ela não tenha candidíase de repetição. Só fazer consumo de antibiótico com prescrição médica, sem o uso desordenado. Né? Falei muito do antibiótico, mas a gente tem os prazóis da vida. Então, hoje a gente tem muitos, né? A gente sofre mesmo com mais refluxo, com problemas gástricos e a gente faz uso por conta própria. E isso não pode acontecer. Eu só posso tomar um medicamento se ele me foi orientado, me prescrito por um médico. E às vezes a gente tem uma crise, a gente tem lá aquele remédio guardado. Quando a gente tem uma outra crise, a gente não retorna no médico, não é? A gente pega aquele remédio que ficou guardado na gaveta e toma. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O anti-inflamatório, né? A gente sente dores, cada vez tem uma dorzinha de cabeça, uma dor ali, e vai fazendo uso indiscriminado desses medicamentos. Isso não pode acontecer. Eu não sou contra o uso de medicamento, não, tá, gente? O que eu quero deixar claro é que a gente não pode fazer isso por conta própria. A gente precisa que seja prescrito, né? E dentro da naturopatia, o André aqui pode trabalhar, eu trabalho com a naturopatia também, e com a nutrição, a gente trata a causa para que a gente não precise estar sempre recorrendo aos medicamentos, que isso seja um caso esporádico. Então, quando Doutora, Oi. só assim, só para colocar para as pessoas, o açúcar é o primeiro que as pessoas deveriam evitar, as mulheres que têm candidíase. Vamos dar uma relação. Os alimentos industrializados, em geral, deveria retirar, né? Então, vamos lá. Os alimentos industrializados, eles são pobres em nutrientes, pobres em fibras. Então, eles vão dificultar o nosso intestino. Então, não é interessante. Eles são ricos em gordura saturada, eles são ricos em açúcar, eles são ricos em conservantes e em corantes. Tudo isso ataca o nosso intestino, a nossa saúde intestinal. Atacando a saúde intestinal, gente, ataca o nosso corpo, a nossa saúde como um todo. E eles são alimentos extremamente inflamatórios. Então, vamos falar alguns alimentos para a gente evitar. Falamos do açúcar, né? Esse açúcar, ele está relacionado não só com o meu cliente, com o meu paciente que tem o diabetes, não, para todas as pessoas que têm candidíase, tá? Ou que tiveram um caso. Deixa eu contar para vocês, gente, cerca de 3, presta atenção, 3 mulheres, tá? A cada 4 vão ter um episódio de candidíase alguma vez na vida. 3 de cada 4. Então, é uma quantidade muito grande. Se você não teve, muito provavelmente você vai ter. E não tem problema nenhum. É normal. O que não é normal é a candidíase de repetição. E o que seria essa candidíase de repetição? É uma candidíase quando você tem essa candidíase 4 vezes em um ano. Então, se você teve candidíase 4 vezes em um ano, você tem uma candidíase de repetição, que a gente chama de candidíase vulvovaginal, e aí sim precisa de um cuidado específico. E aí, você vai tratar a candidíase com um nutricionista, as pessoas não sabem disso, porque a gente vai tratar a causa. Se a causa é o intestino, a gente cuida do intestino. Se a causa é uma hiperglicemia, então se eu faço muito consumo de alimentos ricos em açúcares e em carboidratos simples, que são carboidratos que vão elevar a minha insulina, que vão dar
aquele pico de insulina, da hiperglicemia que eu já falei aqui com vocês, que são aqueles carboidratos que quando a gente quer emagrecer, a gente corta, né? Eu preciso cuidar desses carboidratos também. As pessoas me perguntam, Leila, glúten, lactose, está relacionado? Não, gente, não está relacionado com candidíase o glúten. Mas por que que eu retiro a farinha de trigo? Porque existem estudos mostrando a relação de alimentos ricos com farinha de trigo e a candidíase, justamente por causa desse pico de insulina, tá? O glúten em si não está relacionado com a candidíase, mas alimentos ricos em farinha de trigo estão por causa dessa questão da hiperglicemia. Ela vira açúcar e gordura, né, doutora? Exatamente, porque ela vai, são aqueles carboidratos que vão elevar a insulina, vai me dar uma hiperglicemia. Então, eu vou ter mais glicose circulante, glicose é o açúcar do sangue. Eu tendo essa glicose circulante, é o ambiente propício para essa multiplicação da cândida que eu não quero. Porque eu vou ter a cândida. O seu corpo, mulher, tem cândida. O meu tem. Eu não tenho a candidíase, mas a cândida eu tenho. Então, se acontece qualquer um desses distúrbios, então se eu tenho hiperglicemia, se meu intestino não está legal, se eu faço uso de anticoncepcionais, então o hormônio, o estrogênio e a progesterona está extremamente relacionado, tá? Com a candidíase de repetição. Então, assim, às vezes eu preciso, eu oriento as minhas pacientes que a gente entra com muitas estratégias. Muitas vezes dá certo de primeira, algumas vezes não dá. Qual é a orientação que a gente faz? Retorna no seu ginecologista, suspende o método contraceptivo por 3 meses e observa. E quando a gente retira o anticoncepcional, gente, a gente vê uma melhora espetacular. Por que que retorna no ginecologista? Porque se você está prevenindo uma gestação, você vai ter que entrar com outro método, né? Aí a gente aconselha método Billis e a fazer a tabelinha nesse período, mas você pode voltar no seu ginecologista, suspender por 3 meses e observar. Às vezes, só com as estratégias nutricionais, a gente já tem melhora em 80% a 90% dos casos. Outra questão que a Então, gente... doutora, Oi. ó, açúcar, pode tossir, doutora. Açúcar, a farinha branca, as farinhas processadas, né? Temperos industrializados, alimentos industrializados no geral, né? No geral, não só os temperos, porque lembra que eu falei? Excesso de gordura, excesso de carboidrato de alto índice glicêmico, excesso de conservante, tá? E excesso de corante. Tudo isso inflama o seu intestino. E aí a gente vai para algo que vocês não têm noção que acontece. Carne vermelha, gente. A carne vermelha está relacionada com a candidíase, porque no processo, né, da digestão e da absorção dessa carne, ela produz muita amônia. E a amônia, ela muda o pH daquele intestino. Então, a carne vermelha tem essa dificuldade, né? Ela demora mais no processo digestório ali para ser absorvido e eliminado. E ela vai causar a amônia, ou ela vai produzir essa amônia, tá bom? E aí, a carne vermelha também está relacionado. E aí eu vou trazer uma dúvida para vocês que me perguntam muito. E a lactose, gente? O leite não está relacionado. Olha que interessante, não está relacionado com a candidíase de forma direta. Mas lembrando que se eu consumo muitos alimentos ricos em lactose, a lactose é um açúcar. É o açúcar do leite. Então, pode ser que nessa questão... Então, se eu já consumo muito açúcar, muito pão, muito bolo, se o meu café da manhã, no geral, é leite com achocolatado e um bolo com farinha branca. Vocês estão entendendo? Então, olha como você tem 3 agravantes numa única refeição. Você tem o leite, que tem o açúcar do leite, que é a lactose. Então, você tem aí um achocolatado que você mistura ali, que é rico em açúcar, e um bolo que não tem nutriente nenhum, que é feito de farinha branca. Então, você tem muitos agravantes numa refeição só. Aí, nesse caso, essa lactose, esse açúcar do leite, pode ser de forma indireta. E não a lactose em si ser um substrato para esse fungo, tá bom? Álcool está extremamente relacionado e alimentos fermentativos, então a cerveja, o álcool, principalmente porque o álcool ele é um irritante de mucosa. Então, ele vai agredir ainda mais esse intestino, ainda mais essa vagina, né? Essa parede vaginal que já está sensível, então deve se eliminar. Um alimento que as pessoas gostam muito de consumir é o levedo de cerveja. E o levedo de cerveja as pessoas consomem para evitar candidíase. Não é interessante se você estiver em crise. Por quê?
Porque o levedo de cerveja, né, é um fungo benéfico. Ele é um fungo benéfico, mas se o seu intestino não estiver bem, ele vai fazer essa multiplicação e aí vai ser um fungo a mais na sua alimentação. Então, não é interessante, no período da crise, consumir esse alimento, tá? E alimentos ricos Do- em fermento. Então, um pão rico em fermento, tudo isso é feito de fungo. Não é interessante no momento da crise você estar consumindo esses alimentos. tá. Doutor, as pessoas que não têm intolerância à lactose, o iogurte, o Yakult, esses lactobacilos, de uma forma equilibrada para quem não tem a intolerância, é uma boa? O iogurte natural, gente, ele é um alimento extremamente saudável, é uma boa opção. Iogurte natural. Qual é o iogurte natural? Aquele branquinho, mais azedinho, que tem Sem somente dois nada. ingredientes. Não é aquele Como se rosa. fosse uma coalhada. Isso, é o iogurte natural. De preferência, dois nutrientes, que é o iogurte e o fermento. Nesse momento, é interessante a gente optar por kombucha, por kefir, né? Ele é mais saudável, tá? Então, não tem problema nenhum consumir. É mais interessante consumir do que consumir o leite, porque o leite eu tenho a lactose. Quando você transforma isso no iogurte, a gente perde essa lactose, vira ácido lático, então ajuda. Quebra Desnatar. essa molécula. Renatinha, desnatado o quê? O iogurte ou o leite? Porque não vai fazer desnatado, tá? Vocês me escutam? Doutora, as mulheres também não têm que prestar mais atenção na hora da higiene íntima. Como a mulher, quando ela vai ao banheiro, entendeu? Que ela vacua, ela precisa ter mais cuidado se ela estiver em casa, principalmente a mulher que está com candidíase, em vez Perfeito. dela ela tomar um banho, é muito bem-vindo também, principalmente as mulheres que estão com candidíase, né? Perfeito. A parte da higiene, né? Porque nós temos o costume de limpar, até a forma como a gente limpa, né? A gente tem que limpar de frente para trás e não de trás para frente, porque a gente está levando os resíduos das fezes para o nosso canal vaginal. Pode sim, a gente Sim, pode usar, né? Um algodão mais molhado, se você tiver a oportunidade de lavar, né? Se você puder melhor ainda. lavar no momento das fezes, é interessante tomar um banho. Se não tem oportunidade de tomar o banho, se você conseguir lavar, sim. Cuidado também, gente, com roupa, né? A gente usa calças muito apertadas, então aquilo ali deixa o ambiente mais propício. A calcinha de algodão é uma calcinha melhor, né, para a gente estar usando no dia a dia. As mulheres não gostam muito porque dizem que são feias, mas hoje tem materiais lindos, né? Porque ela facilita a respiração dessa região íntima. Hoje a gente fala de banho de sol, né? Para as mulheres que têm oportunidade de tomar banho de sol na região íntima. Se você conseguir um ambiente na sua casa, tomar um banho de sol aí que ajuda bastante. Outra coisa que é importante a gente falar é o uso de sabonetes íntimos, que as pessoas têm muito costume de usar sabonete íntimo. Gente, isso não é interessante, porque você está matando a tua flora vaginal. Então, não é interessante usar esses sabonetes íntimos, né? A gente usa um sabonete com pH neutro, faz higienização por fora e nunca de forma interna, tá bom? A Lucilene perguntou se dormir sem calcinha se ajuda. Se ajuda na ventilação. Tá? Eu Sim. tenho um parceiro ginecologista que ele fala: se toda mulher soubesse dormir sem calcinha. Ele fala isso, né? Porque o que que acontece, gente? A gente passa o tempo inteirinho com a nossa região íntima abafada. Então, é a É verdade. calcinha, calça. Então, se você tem oportunidade de ventilar, à noite é uma oportunidade de você fazer isso. Então, é interessante. Mas mais interessante do que dormir sem a calcinha é como a gente usa o restante do dia, né? Então, Uhum. optar ao longo da semana por calcinhas de algodão que tem uma ventilação maior, não usar calças muito apertadas, né? Nós mulheres usamos o jeans muito apertado, hoje a gente tem as calças de montaria, então acaba fazendo isso. Nós mulheres temos a mania de higienizar, lavar a calcinha no box e deixar lá. Se você fizer isso, quando você sai do box, você retira aquela calcinha
e coloca para ela secar num ambiente que tenha ventilação, que tenha possa pegar sol. Isso é interessante também. Pequenas coisas. Tem mulheres que passam o fundo da calcinha. Hoje a gente não tem o hábito de passar as roupas íntimas, mas é interessante você passar o fundo da calcinha, né? Para se tiver algum fungo ali, tá matando, tá? Então, essas questões do dia a dia. E agora que nós estamos nas férias, se você ainda está curtindo a praia, está curtindo a piscina, não ficar muito tempo com o biquíni molhado. A gente está trocando, né? Porque a gente vai, entra na piscina e passa o resto do dia É verdade. com aquele É, biquíni. Então, se você tem dor, é. você foi, entrou na piscina, mas agora você não vai voltar mais, troca por um biquíni seco e deixa aquele outro secando, né? E também porque quando a gente viaja, os hotéis eles não disponibilizam para a gente um local para secar as nossas roupas íntimas. É. Então, quando a gente viaja, eu não sei vocês, eu estava em Caldas Novas, eu usava o biquíni tudo e ele ficava lá tudo, né, na janela do banheiro, tudo para que pudesse secar. Então, nessa É, parte tá. do verão, há um aumento de candidias. Então, é uma época maravilhosa para a gente estar falando justamente sobre esse tema. Porque as pessoas estão em viagem, estão É de verdade. férias, os filhos estavam em casa, então você leva num clube, tudo para passear. E aí aumenta. E, gente, É, criança tem candidíase, tá? Não é só pessoa é, com vida sexual ativa. As crianças, menininhas, podem ter candidíase também. Outra forma que a tem gente que cuidar também das crianças, né? Doutora, a roupa íntima sintética deve deixar para muito de vez em quando, né? E também as mulheres que têm em casa, em vez de ficar de calça jeans, né? Que as mulheres usam muito calça jeans, se puder colocar um short, ficar mais à vontade, exatamente quando está em casa, porque você ajuda muito também, né? tranquila, sim, quando você estiver em casa, porque eu sei que a gente trabalha é mais confortável, mas quando a gente estiver em casa, Uhum. ficar mais à vontade possível. Gente, o banho de sol é maravilhoso, tá? Se você consegue um espaço na sua casa, né, no seu dia a dia e fazer o banho de sol, é maravilhoso, porque você ventila, você coloca ali uma luz natural, né? Porque aí diminui durante aquele período, nem que seja 30 minutos, 20 minutos, uma luz natural, fonte de vitamina D também, tá? Então, às vezes a gente fala, faz o banho de sol, elas falam, doutora, como? Em que lugar da minha casa? Não tem como. Não fica à vontade, é verdade, é. Não é todo mundo que tem esse Gente. espaço para ficar à vontade, né? Principalmente com prédios, tudo, né? Às vezes fica difícil mesmo para as Sim, pessoas, né? mas Mas se você quem puder, é muito interessante, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, porque eu falei o que não pode, o que sim. ajuda, gente. Então, não foge muito, uma alimentação equilibrada. Para tudo na saúde de vocês é uma alimentação equilibrada. As pessoas falam que vão fazer uma alimentação mais puxada para o meio alcalino e tudo mais. Não é interessante. É interessante a dieta pouco ácida e pouco alcalina. Porque o fungo, ele se multiplica sim num ambiente mais ácido. O pH da nossa vagina é cerca de 4,5. E o fungo, ele gosta de um pH 2. Então, quando a gente está equilibrado, está tudo bonitinho, o nosso pH vai ser 4,5, 4, e não tem essa multiplicação de fungo. Quando acontece essa queda da imunidade, quando acontece esse uso de anticoncepcional, esse ambiente rico em açúcar, né? Por causa da hiperglicemia, do diabetes gestacional, que também pode ocasionar, aí sim cai esse pH vaginal. Caindo esse pH vaginal, fica ali o ambiente propício para essa multiplicação. Ou seja, eu tenho um pH muito baixo e eu não tenho a minha flora vaginal atuando ali, porque as minhas bactérias estão mortinhas ali, né? Então a gente tem Uhum. que tomar cuidado. Agora, gente, a alimentação ela é maravilhosa no tratamento e na causa. Então, se eu retiro esses alimentos que eu falei, então se eu diminuo o consumo de açúcar, de farinha de trigo em específico, farinha branca, né? Que são os alimentos com carboidrato simples, né, de alto índice glicêmico, então se eu reduzo isso, eu já estou tratando uma causa. Se eu estou em crise, retiro o álcool, diminuo o consumo de carne vermelha, né, eu aconselho aqui as mulheres a consumirem no máximo 2 vezes por semana carne vermelha. E aí você vai fazer o uso de carne branca, você vai fazer o uso do frango, do peixe. O peixe é rico em ômega 3, é anti-inflamatório, então já me ajuda
nessa questão aí, né? Uma alimentação rica em Doutora, quem puder optar pelo o frango sem hormônio e sem antibiótico, que hoje você frango tem no mercado também, orgânico. é muito bom, né? Sim, porque é o xenobiótico, né? O que que é um xenobiótico? Os agrotóxicos, né? Eles são xenobióticos, que são aqueles, substância tóxica, substância que entra no meu corpo, que meu corpo não conhece, e eles vão atuar como um hormônio. Então, eles vão atuar ali no receptor de um hormônio. Lembra que eu falei para vocês que o anticoncepcional, ele aumenta a chance de desbiose por causa do estrogênio e da progesterona. Se eu consumo muitos alimentos ricos em agrotóxico, esse agrotóxico ele é um xenobiótico. O que é isso, Leila, xenobiótico? Eu tenho um receptor para o meu hormônio. Então, tá aqui o receptor. O hormônio entra aqui, se liga e sai do meu corpo. Vai cumprir a função dele. Quando eu consumo alimentos ricos em agrotóxicos, né? Frango que não é orgânico, essas substâncias, desodorante rico em alumínio. Se eu for falar aqui, uma lista é muito grande. Produtos de Muito limpeza, grande. produtos de beleza. Esse xenobiótico, lembra do meu receptor do hormônio? Esse xenobiótico vai entrar aqui, ó. E aí esse receptor Shampoos, vai ficar cheio. E o que que acontece tem com o meu... shampoos, até shampoo tem que ter cuidado. Sim, aí o que que acontece com o meu hormônio que tinha que ter entrado na casinha dele, no receptor? Quando ele chega na casinha dele, está ocupada, o receptor não está mais disponível, aí ele fica na minha corrente sanguínea. E aí eu tenho o quê, gente? Uma predominância estrogênica e uma predominância de progesterona, tá? Então, esses alimentos orgânicos, eles são extremamente interessantes. Então, se a gente pode consumir, Leila, os orgânicos são muito caros, eu entendo. Mas, por exemplo, os Verdade. vegetais, Que eu não posso devia. consumir o da época. Porque os vegetais daquela estação, daquela época, eles têm uma quantidade muito menor de agrotóxico, de toxinas, né? Para minha alimentação. Eu posso ir nas feiras livres e comprar, né, os alimentos orgânicos de forma mais barata. Então, eu tenho algumas opções. Eu posso deixar de molho mais tempo numa água com hipoclorito de sódio ou com vinagre, né? Para que esse agrotóxico que fica, porque o que está dentro do alimento, ele está dentro do alimento e não vai sair, mas diminui aquele que está ali na parte de fora, né? Então, se eu tenho o hábito por exemplo, eu compro as frutas, as pessoas não têm o hábito de deixar as frutas de molho, elas deixam os folhosos quando vão consumir, você pode fazer isso com as suas frutas, comprou sua maçã, sua uva, sua pera, sua manga, você deixa de molho como se fosse o folhoso, e já guarda ali, porque ali vai tirando um pouco daquele agrotóxico. É uma forma de você minimizar, porque o agrotóxico ele entrou para o alimento, ele vai estar lá, não tem como tirar, mas aquele que fica na casca você consegue sim diminuir, tá bom? Doutora, dois alimentos que é campeão para ajudar a combater a candidíase é o óleo de coco e a curcuma, que é o açafrão, né? Perfeito. O óleo de coco, gente, ele tem o ácido láurico, né? E os artigos científicos mostram muito os benefícios do ácido láurico e cáprico, tá? Então a gente pode fazer, é uma das dicas que eu vou deixar aqui para vocês fazerem. E o alho também ajuda bastante. Então você pode macerar os dentes de alho, pega ali 500 ml de óleo de coco e macera esse alho e deixa ali curtindo, que a gente fala. Deixa esse alho lá para passar essa substância para o óleo de coco. Aí você faz suas preparações lá também. Na naturopatia, a gente fala, né? Para poder também passar o óleo de coco quando você estiver em crise na região genital, na parte de fora, nunca na parte interna, para dar uma hidratação, para dar aquele alívio, você pode fazer também. Outra coisa que é muito legal, gente, é o tomilho, é o orégano, né? Eles têm essa propriedade Antibactericida. fúngica. Então, eles ajudam muito. Então, você pode fazer o chá, pode ser a tintura, né? Você pode aumentar esses temperos no seu alimento do dia a dia, tá? Então, a gente usa aí esses caldinhos, né, para temperar. Então, a gente vai usar ervas secas e ervas frescas para melhorar tudo isso. Então, a gente tem o alho, a gente tem o óleo de coco maravilhoso, a gente tem o orégano, né? A gente tem o tomilho, que tem todas essas propriedades fúngicas. Cebola também está muito relacionada nessa parte fúngica. Então, a alimentação, ela entra aí realmente O para açafrão também, doutora. o açafrão. Gente, o açafrão, a cúrcuma é maravilhosa, Maravilhoso. maravilhosa. Eu acho que não tem um assunto que a gente fale que a gente não fale da importância do açafrão e do gengibre. É, é, Eles são é verdade. extremamente anti-inflamatórios, tá? Então, às vezes, a gente tem o hábito aí de
de qualquer coisa, toma um anti-inflamatório, estou com dor na coluna, toma um anti-inflamatório, né? E isso vai mudando o pH intestinal. A gente pode usar esses alimentos para diminuir os processos inflamatórios. Então, a gente tem o açafrão, a gente tem o gengibre, que também atua nessas questões, né? A gente pode fazer aquele shotzinho pela manhã, não com o objetivo de emagrecer, que as pessoas falam, esse shot pode, emagrece? Não com o objetivo de emagrecer, com o objetivo de aumentar a nossa imunidade. E tem o Sim. própolis. O própolis é um antifúngico maravilhoso. Então, você faz um shotzinho matinal aí, né? Com gengibre, com cúrcuma, coloca umas gotinhas de própolis. Em jejum é maravilhoso. Por que em jejum, gente? Porque quando a gente está em jejum, a nossa primeira refeição, aquilo que vai entrar em contato com o seu corpo está mais ávido para fazer aquela absorção. Porque você passou muito tempo sem se alimentar. Então, tudo que você jogar ali, ele vai absorver. Então, nesse momento é interessante você colocar aí. Por que que a gente faz o shot matinalzinho? Por causa disso, para que seja absorvido o máximo de nutriente possível. Agora, Doutor, esse shot, aquelas, aquelas mulheres que estão rapidinho, na. esse Tá. shot, ele não vai adiantar se ao longo do dia você se encher de açúcar, se encher de carne vermelha, se encher de álcool e de cerveja. Aí não adianta. Então, você retira os alimentos que vão aumentar a sua candidíase e vai colocando nutrientes para ir fortalecendo esse corpo, tá bom? Doutor, as mulheres que estão em crise, se ela pegar aquele frasquinho de óleo de coco, vem 200 ml, né, de óleo de coco. Se ela misturar com 50 gramas de açafrão, mais o alho, né, e fazer, e para tomar umas 2 colheres de sopa por dia, também ajuda muito, né? Sim, ajuda e preparar o alimento com esse óleo de coco, né? A gente Pois não coloca lá também. o azeite de oliva. Para as É, mulheres que estão com candidíase, você pode usar para temperar esse alimento, essa sua salada, essa preparação. Cúrcuma, pode colocar o gengibre, o alho macerado e ir usando esse óleo de coco no preparo das refeições. Pode tomar também com a colher, né? Mas às vezes as pessoas não gostam do sabor, então você tempera a sua salada, você prepara o seu sim. alimento com esse óleo de coco. Então, para candidíase, o óleo de coco, ele é, gente, um santo remédio. É, aliás, o óleo de coco é maravilhoso para tanta coisa, né, doutora? Sim, Né? A gente devia consumir tanto, muito mais óleo de coco, né? sim, E é essa uma coisa nossa, né? Que nós temos, né? tem. Né? Que é legal, não é nada importado. Nós temos tanto óleo de coco. Doutora, qual grupo de alimentos, fora esse que você gostaria de colocar para as pessoas, que vem ajudar a aumentar o sistema imunológico? E tem uma pessoa que perguntou que algumas pessoas que está com candidíase às vezes usa o iogurte como para banho, para uso tópico, se é interessante. Passar o iogurte na região genital, não, gente. O único que a gente aconselha é o óleo de coco na parte externa. Passar na região genital, não. Quando a gente fala do iogurte, é fazer o consumo, tá? Pode ser a base de kefir aí, melhor ainda, que ele tem já os lactobacilos ali. Né? Você consegue uma cepinha de kefir aí e tudo bem, e fica maravilhoso. Então, a candidíase está relacionada mesmo com a questão da imunidade. E não tem como fugir, gente. É uma alimentação equilibrada, o mais saudável possível. Então, uma alimentação rica em vegetais e em frutas, ela vai levantar qualquer imunidade. E a nossa imunidade também não está só relacionada com a alimentação, ela está relacionada com a prática de atividade física. Então, é muito importante. Com banho de sol, porque eu preciso melhorar os meus níveis de vitamina D. A gente mora num país tropical, mas cerca de É, 70% da população tem deficiência de vitamina D. Então, eu tenho que estar com a minha deficiência, ou com a minha vitamina D eficiente na quantidade adequada, não ter deficiência para ter uma imunidade boa. Hoje a gente relaciona muito a vitamina D com o sistema imune, tá bom? Gerenciar os níveis de estresse. Então, candidíase está muito relacionada com estresse, principalmente, né? As mulheres, quando estão estressadas, né? A alteração hormonal tremenda, a liberação de neurotransmissores, e aí vem as candidíases de repetição. Então, repara você, mulher, se você tem uma prova para fazer, se você está nervosa no serviço, com alguma coisa, se você tem candidíase, ela aparece. Então, tem que gerenciar a questão do estresse também, tá bom? E um sono de qualidade.
Então, o sono ele tem a liberação da melatonina, diminui a questão do estresse, né? E tudo isso melhora a imunidade, tá? Então, a gente tem Doutora, uma imunidade. perguntaram aqui se os alimentos ácidos, tipo vinagre, frutas ácidas, se piora a candidíase. Não, depende muito. Se você está com o intestino ruim, aí a gente entra com uma alimentação food map, né? Está mais relacionado com essa questão da alimentação food map. Porque o que que acontece? Esse alimento ácido, ele não tem o poder de acidificar tanto assim o seu sangue a ponto de chegar a 2, que é aquilo que a gente que é o pH interessante para multiplicação da cândida, tá? A alimentação ela não tem esse poder de fazer o seu sangue chegar ao ambiente, né, do seu corpo chegar ao pH 2. Vai ser muito mais por essa desbiose intestinal e tudo mais que vai diminuir esse pH do que por uma alimentação ácida. Então, nem muito ácido, nem muito alcalino, a gente fica ali no meio termo. Então, a gente vai optar aí por gorduras boas, né? Alimentos cítricos, sim, porque os alimentos cítricos, gente, eles são ricos em vitamina A, em vitamina C, então melhora a imunidade, tá? Mas aí não vai se entupir de alimentos cítricos, de alimentos ácidos, sem consumir os alcalinos, né? Então a gente precisa. Quais são os alcalinos? As gorduras são alcalinas, né? As proteínas, nosso corpo precisa de proteínas de boa qualidade, tá? Para que a gente possa ter todos os aminoácidos necessários. Tudo isso cuida do nosso sistema imunológico. Tá? As gorduras boas, tipo abacate, castanha, do açaí, essas gorduras, doutora. Então, essas gorduras, elas são extremamente benéficas. Não no fungo, elas não vão atuar no fungo, elas vão atuar no nosso perfil inflamatório. Eles são nutrientes anti-inflamatórios. E aí a gente tem que diminuir esse ambiente de inflamação para a gente, né, matar esse fungo, não deixar esse fungo multiplicar. Então, as gorduras, elas são maravilhosas, essas gorduras que a gente tem falado. Então, por quê, gente? Porque elas são anti-inflamatórias. Então, a gente falou aqui do abacate, nós falamos das castanhas, né, das oleaginosas, então tem que fazer parte da nossa alimentação. E também precisa fazer parte da nossa alimentação, porque a gente falou dos alimentos que são ricos, que aumentam a glicemia. Então, as gorduras, elas têm esse papel de equilibrar a nossa glicemia, né? Então, se você vai consumir um carboidrato, não consumir esse carboidrato sozinho, consumir com uma fonte de proteína, com a gordura de boa qualidade. Pessoal, a gente está falando de gordura de boa qualidade, a gente não está falando de gordura saturada, então tomem cuidado, essas gorduras, né? A gente está falando de abacate, a gente está falando de óleo de coco, a gente está falando de castanhas, né? São esse tipo de gordura, as gorduras benéficas, tá bom? E essas gorduras, gente, elas vão, dentro do nosso intestino, elas vão produzir os ácidos graxos de cadeia curta, juntamente com as fibras. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são essenciais para a saúde intestinal, tá bom? Doutor, o gergelim, que é um alimento tão maravilhoso, o leite gergelim, a semente do gergelim, a semente de abóbora, a semente de girassol, que são alimentos também que têm muito zinco, né? E o zinco também, ele aumenta o sistema imunológico e ele ajuda também bastante, né? Sim, zinco, magnésio são alimentos que melhoram o nosso sistema imunológico. Então, a gente já falou aqui, né? Da vitamina D, já falamos aqui da vitamina A e da vitamina C, né? Por isso que eu falei que não retira os cítricos, porque se você retira o cítrico, você não vai ter um aporte interessante de vitamina C, de vitamina A. É interessante você ter aí zinco, magnésio, selênio, que a gente encontra, né? No gergelim, na chia, também encontra nas oleaginosas, tá? Então, a gente vai substituindo esses alimentos ricos em farinhas, né? Em farinha branca, que são pobres, e vai acrescentando aí esses outros nutrientes. Como a gente falou aqui, a questão do açúcar do leite, os leites vegetais, eles são muito importantes. Hoje a gente consome muito, né? Para fazer receitas, esses leites vegetais, aí, né? A gente falou aí a gente tem o leite de aveia é maravilhoso. O leite de linhaça você pode estar fazendo, né? Porque as pessoas falam, Leila, mas os leites de castanha são tão caros, né? Mas Para você pode fazer em estar casa. produzindo em casa, né? E então ele sai mais barato para você fazer as receitas, né? Gente, a gente tem que ter disposição para o novo, para trocar.
E é tão interessante, pensa, a gente está falando de uma doença que você vai ter mais de 4 vezes no ano, que ela é repetitiva. As pessoas, no geral, têm ela dias antes, elas ficam mais acentuadas dias antes do período menstrual, que é quando a gente tem o pico de progesterona. Pensa, você mudando a sua alimentação, você poder tratar uma doença, ao invés de ficar refém de medicamentos. Porque o que que acontece? Você sabe qual é o remédio que eles vão passar para você? Antibiótico, um antifúngico. E aí acaba com todo o intestino. Vocês estão vendo que é um ciclo? O medicamento vai matar aquela proliferação de fungo que está ali. Só que ele também vai destruir sua flora vaginal e intestinal. Então, é um ciclo. Você vai ficar sempre refém daquele medicamento. Agora, se você muda a causa, aquele alimento que está ali te fazendo mal, acrescenta aquele que vai melhorar. Já pensou, gente, você tratar uma doença só mudando hábitos? Sem ficar refém. Porque você vai ter que pagar por Doutora, um medicamento. Não é melhor você pagar por um alimento que vai te nutrir? sim. E outra coisa, além de melhorar a candidíase, melhora a sua saúde num todo. Quando você faz essas mudanças, além de você estar prevenindo e combatendo a candidíase, você está evitando inúmeras doenças. A saúde vai agradecer num todo, né, doutora? Sem dúvida. Se você está É, gestante, você muda esses hábitos, o seu bebê vai nascer, né? A gente fala muito, eu falo para a fertilidade, né? Mulheres, saúde da mulher e fertilidade. Você vai gerar um bebê muito mais saudável. O seu bebê vai vir com muito mais saudável, sem gatilhos que vão despertar doenças lá na frente. Olha que interessante. E a gente não está falando aqui, gente, de alimentos ruins que você pode estar colocando no dia a dia de forma tão tranquila. Se você gosta de um bolo, você vai mudar a farinha do seu bolo. Você não precisa ficar sem o bolo. Você faz o bolo, troca essa farinha de é trigo troca. por uma farinha de oleaginosa, por uma aveia. Olha que interessante, você vai continuar comendo aquele alimento. Troca o pão com uma farinha de trigo por um pão com uma outra farinha mais nutritiva, né? A gente não está falando de uma vida ruim, sem prazer, não. Quem me acompanha sabe que eu sou louca por comida e a comida é prazerosa. Ela Sim, tem que ser comida boa, gostosa, é. o André Doutora, coloca receitas aqui maravilhosas. Ele colocou a receita de um bolo de milho aqui que eu salivei, que era milho com cenoura. Então, são é receitas verdade. saudáveis e deliciosas. Só que a gente É tem das que de troca, é verdade. não. Doutor, as mulheres, na questão do relacionamento sexual, tá? Porque às vezes a mulher cuida e o homem não. Como é que fica nesse caso, doutora? Então, quando a mulher entra com medicação, no geral, o ginecologista passa para os dois, né? Porque o Os homem tem dois, é. candidíase. Só que a região íntima do homem é diferente da nossa, então ele não se manifesta de todas as formas. Então, quando você vai no Uhum. ginecologista, o seu ginecologista, você vai fazer o tratamento tópico ali naquele momento, né? Porque essas minhas sugestões é quando você não está em crise. Quando você está em crise, infelizmente, se você tiver paciência, gente, com a alimentação você resolve. Você retira tudo aquilo que está aumentando e coloca esses nutrientes que a gente falou e você já resolve. Mas às vezes a secreção está muito fétida, né? Está muito irritadiça, então fica muito vermelho, arde. As mulheres que têm Incomoda muito, né? arde, É, incomoda. E isso vai gerar, você falou da questão sexual, né? Isso gera até uma perda na libido. Porque o que que acontece? Tá tudo ali tão sensível naquela região íntima que a mulher não quer namorar, né? A mulher não é quer namorar verdade. porque acontece a fricção ali da região íntima e ali vai ter pequenas fissuras, então vai aumentar ainda mais, né? O foco vai criar pequenas feridinhas. Essas feridinhas são locais atrativos para essa multiplicação de cândida também. Então, trata a mulher se você tomar o medicamento, no geral, seu esposo também toma, seu companheiro também toma, o próprio ginecologista ele faz essa orientação. E tudo que a gente está falando aqui para a mulher, a gente vale para o homem se o homem tiver O homem também. É verdade. também. Olha que interessante. Então, se você vai fazer um bolo delicioso, o seu esposo, o seu companheiro vai se alimentar também, você vai fazer essa orientação. Se você muda o óleo que vai cozinhar, vai mudar o óleo da família toda, né? Então, isso vale para o homem e para a mulher, tá bom? Então, assim, o seu Todo esposo, mundo, o seu companheiro todo também mundo ganha. faz parte, né, do tratamento. É verdade. Doutora, como é que tá Brasília? Tá chovendo muito?
Então, esses dias não está chovendo. Eu até estranhei que eu cheguei de Caldas, eu saí daqui, estava muito frio e muita chuva. Por esses dias ainda não está chovendo, mas a previsão é de chuva daqui para o final da semana. Doutora, como é que as pessoas marcam uma consulta com vocês? Continua dando consulta online, doutora? Sim, consulta online. Olha que interessante, né? Antes da pandemia, a gente não tinha autorização para atender online, né? Nós, enquanto É. nutricionistas, a gente já tem. 80% das minhas pacientes, hoje eu tenho o luxo de atender só mulheres, hoje eu só trabalho com mulheres, só atendo homens se for relacionado à fertilidade, então, no geral, eu trato o casal, né? Vocês podem entrar no meu Instagram e mandar inbox, que eu entro em contato com vocês, tá bom? Hoje, Como é que é? 80% dos meus clientes, eles são online. Então, você pode ir lá, dar uma curiada no meu Instagram, leilaaraújo.oficial. Vou adorar ter vocês por lá. Ó, Leila Araújo ponto oficial. Isso. Leila Araújo ponto oficial. Tem algum telefone que você gostaria de deixar, doutora? Ou pode ser por aí mesmo? 619-8479-8119. Mas todas as informações estão lá no meu perfil. É só mandar inbox, tá bom? Que alguém da minha equipe entre em contato com vocês. Ó, o prefixo é 061, que é Brasília, E tá? O telefone é 9. 8479-8119. Tá. Amanhã eu Gente, vou fazer qualquer um coisa. post quentinho falando sobre candidíase para vocês tirarem as dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês digitem lá no final desse post. E aí a gente vai conversando por lá. Olha, que bom, doutora, obrigado por você estar aqui. Acompanhe a doutora nas redes sociais. Quem entrou aí no meu canal também, por favor, se inscreva aí, que a gente gosta, né? Sim. Canal André Rezende e também no canal da doutora Leila Araújo. Acompanha ela aí, que ela tem várias dicas interessantes para a sua saúde num todo, principalmente a saúde da mulher, né, doutora? Isso. Saúde da mulher e fertilidade, que eu quero ver essas mulheres trazendo seus bebezinhos ao mundo. É isso mesmo. Gratidão. Um 2022 abençoado para todos vocês. André, que você tenha muita prosperidade nesse ano, muita saúde, muita paz. Nós Tá? todos. Que você Que continue nosso país seja mudando abençoado, né? com Que essa educação. doença vá embora logo, que a gente possa abraçar, que a gente possa encontrar todos, né, doutora? Que nós somos Verdade. brasileiros, a gente adora isso, né? Contato, né? A gente gosta de É, contato. A gente nem gosta, valoriza. Era tão normal a gente chegar, abraçar as pessoas, dar três é, beijinhos. Aqui em Brasília são três beijinhos. Eu não sei quantos beijinhos estão aí. E hoje é estranho a gente não poder fazer isso, né? Então, assim, as é, coisas estão avançando, a vacina está aí. Eu creio que muito em breve essa doença vai embora, se né? Deus Ela vai quiser. passar a ser só mais uma doença, né? Mas É, para que é isso aconteça, a verdade. gente tem que fazer a nossa parte, né? Vamos nos vacinar, tá bom? Vamos. Vacinem os nossos. Continuar tendo os cuidados, aumentar o sistema Continuem usando a imunológico. máscara, né? Nós estamos aí Sim, numa crescente, numa espiral da doença, e agora a gente tem a influenza também. E pensa que se vocês sim. melhorarem a alimentação de vocês e esses hábitos que nós falamos aqui do sono, do sol, da atividade física, vocês estão ajudando a sua saúde como um todo. E no momento que a gente precisa se fortalecer para essas doenças, né? Eu acho que é um preço pequeno para ser pago. É verdade, é verdade. Doutora, muito obrigado, gratidão, tá? Um abraço aí para todo mundo de Brasília, para toda a sua equipe, para você. E eu conto mais vezes com você aqui, tá bom? Beijos, muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Tchau, gente. Tchau, boa noite, até amanhã. Gente, amanhã às 19h30 com Leão Lobo, depois eu volto às 20h30 com mais uma outra live para vocês. Um abraço para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Fica com Deus, se cuidam.